Macroeconomia, Renda e Produto Nacional. Parte 2, Demanda Agregada. Olá, nós vimos que as variáveis macro agregadas, né, que são determinadas em um país, seria basicamente a demanda agregada, a oferta agregada e a renda agregada. Vamos entender, em primeiro, o que seria exatamente essa demanda agregada, que é a base da teoria keynesiana, né, fundada lá pelo John Maynard Keynes, na pós-Grande Depressão da década de 1930, que foi a base aí das ações, né, as políticas econômicas dos últimos 90 anos, basicamente. Então, quando a gente fala de demanda agregada, tem basicamente 4 agentes econômicos que atuam, que compõem essa demanda agregada. O primeiro deles seriam as famílias, indivíduos, como agregados de indivíduos que consomem bens e serviços. A demanda das famílias é o que a gente chama de demanda de consumo. Aí nós temos também as empresas. Qual é a demanda das empresas? São os investimentos. As empresas compram bens de capital para ampliar a sua estrutura de produção. Aqui nós estamos falando de bens e serviços finais. Então, a matéria-prima que elas compram para produzir acaba sendo ali um bem intermediário, então não é a demanda final das empresas. O governo, ou o setor público, ou Estado, ele gasta. Então, a demanda do Estado são os gastos. E o quarto agente seria o setor externo, que nós estamos falando basicamente das transações que nós realizamos com o resto do mundo e que nós exportamos e importamos. Então, a demanda do setor externo é o que a gente chama de exportações líquidas, que é a diferença entre o que nós vendemos lá para fora, exportações, e o que nós compramos lá fora, que seriam as importações. O saldo disso vai definir se a demanda do setor externo é positiva, né? Quer dizer, eu tenho uma exportação maior que importação, ou se a demanda do setor externo é negativa, eu mais importei do que exportei. Então, a nossa demanda agregada, ela é justamente a soma do consumo das famílias, do investimento das empresas, dos gastos do governo e aqui das exportações líquidas, né? Que é a diferença entre importação e exportação. Do que exatamente é composto cada um desses agregados, quais são os fatores que os afetam. Vamos ver aqui, começando com o consumo das famílias. Então, um dos principais fatores que afeta o consumo das famílias é a renda nacional, né? A soma da renda que as famílias têm disponível para comprar, satisfazer suas necessidades. Basicamente, a renda que os indivíduos recebem, eles vão destinar ou a consumo ou a poupança. E essa distribuição entre consumo e poupança, conforme a renda aumenta, a gente avalia qual a parte dela que foi destinada a consumo e qual a parte que foi destinada à poupança. É o conceito que a gente chama de propensão marginal a consumir e propensão marginal a poupar. O que é isso? Cada real adicionado ao meu nível de renda vai ser destinado em que proporção ao consumo e à poupança. Quanto mais cresce a renda de um país, a parcela destinada à poupança, ou seja, a propensão marginal a poupar, ela tende a aumentar. Por quê? Porque as necessidades de consumo já estão basicamente satisfeitas, cada real adicionado no nível de renda, os indivíduos têm uma capacidade maior de poupar. Okay? Então, países bastante ricos têm propensão marginal a poupar superior a países mais pobres. E isso define também uma questão que a gente vai ver, a capacidade de investimento do país, né? Porque se eu tenho poupança, eu tenho recursos para fazer investimentos. Outro fator que vai afetar aí basicamente o consumo seriam os impostos diretos. Aqui nós estamos nos referindo àqueles que incidem basicamente sobre a renda e sobre o patrimônio. Principalmente, né, a gente pode ver aqui mais claramente, sobre a renda, que é o imposto de renda. A diferença entre a renda que as pessoas recebem e os impostos diretos que elas pagam dá a renda nacional disponível. Você concorda que eu receber uma renda de R$5.000 não é suficientemente determinante do meu nível de consumo se eu não souber qual é a carga tributária? Se eu tiver uma carga tributária de 15%, eu vou ter disponível para consumir 4.250. Se eu tiver uma carga tributária de 20%, eu vou ter disponível para consumir R$4.000. Então, quanto maior a carga tributária sobre a renda, menor é a nossa renda disponível para consumo. Obviamente que isso vai afetar a nossa demanda agregada. Outro fator que afeta o consumo das famílias, basicamente, é a taxa de juros, por duas características. O efeito crédito,
As pessoas que não têm condições de pagar à vista, elas precisam emprestar, financiar para consumir, e com juros mais altos, elas vão pagar parcelas maiores e, portanto, vão ter um valor disponível por mês, né, para consumirem outras coisas menor, ou elas não se sentirão incentivadas a comprar parcelado justamente porque os juros são muito altos, quanto pelo fator, o efeito poupança. Ou seja, se a taxa de juros é mais elevada, as pessoas tendem a destinar uma parcela maior da renda para poupar. Se a taxa de juros é muito baixa, as pessoas preferem consumir no presente, porque poupar é um sacrifício do consumo presente para um benefício no futuro. Então, taxa de juros muito baixa, a recompensa que os indivíduos vislumbram, né, para o seu sacrifício de consumo presente é muito pequeno, tendem a aumentar o consumo em detrimento da poupança. Outro fator que afeta o consumo das famílias é a disponibilidade de crédito. Aqui nós não estamos falando necessariamente a taxa de juros, que é custo de crédito, e sim a facilidade que as pessoas têm para obter esse crédito. Então, seja a quantidade de parcelas, né? Quanto maior a quantidade de parcelas possíveis, menor fica o valor da parcela, portanto, mais atraente é obter crédito. Seja pela questão do acesso ao crédito, desburocratização, formas mais fáceis de pegar empréstimo, né? Se eu tiver que ir ao banco, assinar um monte de papéis, levar um monte de documentos para pegar o crédito, é mais difícil do que se eu tiver uma linha de crédito pré-aprovada no meu nome, e quando eu quero eu mesma faço ali a contratação pela internet ou pelo caixa eletrônico, né, sem muita burocracia. E os investimentos das empresas? Como eu comentei, seriam em bens de capital, né, máquinas, equipamentos, instalações, e quais seriam os fatores que afetam esses investimentos? Primeiro, quando a empresa vai fazer um investimento, e veja que nós estamos falando de investimento em negócios, não é o conceito de aplicação financeira, que seria comprar ações, fazer aplicações em fundos de investimento, tá? Seria investimento em negócios, em expansão da capacidade de produção. Então, a primeira questão que a empresa vai avaliar é a rentabilidade esperada. Qual é a taxa de rentabilidade? Porque ela quer saber qual vai ser o percentual de retorno dela, quanto ela vai ganhar ao fazer aquele investimento. Obviamente que quanto maior é essa taxa de rentabilidade esperada, maior tende a ser os investimentos realizados. Um outro fator que afeta o volume de investimentos das empresas, a taxa de juros da economia. Por quê? A taxa de juros ela tem dois efeitos, né? Primeiro, que a gente chama que é o custo do capital, que seria com um determinado montante de capital, volume financeiro, a empresa pode optar, ou o indivíduo, né, pode optar por montar uma empresa, por investir na capacidade de produção, iniciar um negócio, ou em guardar esse dinheiro no banco, né, numa aplicação financeira, que vai render uma taxa de juros da economia, e ficar bem tranquilo descansando numa rede. Simplificadamente, mais ou menos isso. Ele vai, obviamente, comparar essa taxa de juros com a taxa de rentabilidade esperada para o negócio dele. Ele vai investir se a taxa de rentabilidade for superior à taxa de juros na economia. Quando a taxa de juros está muito alta, fica difícil achar negócios viáveis, né, com rentabilidade tão atraente quanto as aplicações financeiras. E aí, portanto, quanto maior a taxa de juros de mercado, pelo efeito custo de capital, menor tende a ser o volume de investimento. Se o empresário, a empresa não tem o valor para investir, ele vai fazer um empréstimo. E aí, nesse caso, né, ele vai pagar uma taxa de juros sobre esse empréstimo. E a rentabilidade dele tem que ser novamente superior a essa taxa de juros do empréstimo que ele vai pagar para ele ter alguma remuneração. Então, o efeito é basicamente o mesmo. Quanto maior a taxa de juros, menor tende a ser o volume de investimento, porque fica menos atraente investir. Como eu comentei, né, essa questão que a taxa de juros reflete esse ponto aqui entre destinar o seu capital a um investimento produtivo ou ao investimento financeiro, tá aí a comparação que o empresário faz entre a rentabilidade e a taxa de juros. Outro fator que afeta o volume de investimentos da economia são as expectativas dos empresários. Elas podem ser de ordem econômica, de ordem política ou de ordem social. Expectativas econômicas é um pouco mais simples de entender, porque está relacionada às trajetória da economia, perspectiva de vendas da empresa no mercado, se o mercado vai crescer, algo assim. As expectativas políticas estão, obviamente, relacionadas à forma como
os próximos políticos, né, os próximos líderes, vão conduzir a economia do país e isso pode impactar no ambiente de negócio. Mas tem também expectativas, questões geopolíticas de conflitos, guerras, as questões sociais, né, mobilizações sociais que podem impactar ali, né, sobre os rumos do país e que causam às vezes incerteza e as empresas não sabem, os empresários não sabem muito bem que tipo de ambiente de negócios eles têm à frente. Então, essa questão aqui dos investimentos das empresas, eles vão afetar as projeções financeiras em relação que vai definir ali a rentabilidade esperada da empresa. E aí, num ambiente de muito otimismo, essas projeções financeiras tendem a ser mais positivas e gerar uma rentabilidade esperada ali maior do que num ambiente pessimista. Muito bem. Em relação aos gastos do governo, basicamente nós estamos falando aqui o que o governo gasta com defesa, saúde, educação, construção de estradas, pagamento de professor, construção de novas escolas, compra de medicamentos, isso são os gastos do governo e que eles compõem a demanda agregada e que é utilizado como mecanismo para estimular a demanda agregada. Né? Aumenta o gasto do governo, a gente vai ter uma variação da demanda agregada. Por fim, as exportações líquidas, basicamente, como eu comentei, é a diferença entre o que a gente vende e o que a gente compra do exterior. Quando ela é positiva, ou seja, exportações maior que importações, né? A gente usa X para exportação e M para importação, quando esse resultado aqui é positivo, significa que nós vendemos mais para o exterior, portanto, o setor externo, ele contribuiu para a nossa demanda agregada. Os outros países demandaram nossos produtos. Quando é negativo, ou seja, as exportações são menores que as importações, significa que nós demandamos mais produtos do exterior e, portanto, deixamos de comprar produtos no nosso país, estimular a nossa demanda agregada, para estimular a demanda agregada de outros países. Então, pessoal, sobre a demanda agregada são essas as variáveis. Bons estudos a vocês e até a próxima aula.